Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos aqui com Alastair Crooke, um ex-diplomata e negociador britânico que trabalhou por décadas em diversos conflitos no Oriente Médio. Alastair Crooke também é o fundador e diretor do Conflicts Forum, e deixei um link para o excelente Substack dele, Conflicts Forum, na descrição. Obrigado, como sempre, por voltar ao programa. É um prazer estar aqui hoje. Então, apenas nos últimos dias, vimos alguns, desenvolvimentos dramáticos. Os Estados Unidos e Israel atacaram o campo de South Pars, que é o maior campo de gás do mundo, a usina nuclear de Bushehr, e também assassinaram líderes iranianos. Isso agora está provocando uma retaliação maciça do Irã. Eu queria saber, como você interpreta essa situação? Até que ponto isso está saindo do controle ou é algo calculado? Como você avalia para onde isso está caminhando? Acho que tudo isso está desmoronando. Está realmente saindo de controle. E a situação escalou enormemente com aquele ataque à parte iraniana do campo de gás South Pars, que é importante para o Irã. Ele sustenta grande parte do fornecimento de eletricidade e outras coisas. Então foi uma grande escalada. Agora, é claro, Trump disse nas redes sociais outro dia, não, Gaza não teve nada a ver com isso. Eles eram inocentes em tudo isso. E é ultrajante que, em resposta, o que estio acceder for a infraestrutura de energia de Estados do Rofo. Não mais os tanques nem os depósitos que já haviam sido atacados antes, ou os portos, mas sim a infraestrutura. E eles atacaram, por assim dizer, a infraestrutura do Catar, e isso o fez retroceder. Causou enormes danos. As estruturas de liquefação, a infraestrutura, foram gravemente atingidas. O Catar agora está declarando força maior em seus contratos de gás de longo prazo, por 5 anos, e estimam que levará pelo menos esse tempo para reconstruir. Então, o que aconteceu depois, e a explicação que ouvi de alguém que conversou com pessoas do círculo de Trump, Mike Wolff, é que Jared Kushner, ligou para o sogro e disse, sabe, os catarianos estão furiosos. Eles estão enlouquecendo. Estão realmente irritados com o que aconteceu. E você sabe, isso é uma má notícia. Claro, Jared tem grandes investimentos lá. Boa parte do financiamento de seus fundos de investimento vem do Catar. Então ele disse, sabe, isso é ruim. Eles estão muito irritados e muito chateados com isso. E Trump disse, bem, veja, eu vou cuidar disso. Eu vou cuidar disso. E então ele apresentou uma resposta, uma declaração crucial, dizendo, não, sabe, eu nem sabia disso. E eu fiquei sabendo, Jivin. Foi puramente Israel. Então ele atribuiu isso aos israelenses. Os israelenses são bem claros. Quero dizer, você pode ler. Estivemos lendo a imprensa em hebraico esta manhã e eles são muito claros. Eles dizem, ouça, nessas questões estamos ligados de corpo e alma à Casa Branca. É claro que concordaram, é claro que aprovaram. E por quê? Porque Trump achava que isso colocaria pressão sobre o Irã para abandonar o fechamento seletivo de Hormuz. Ele achava que esse tipo de ataque repentino ao gás do Irã, o lado iraniano do campo de South Pars, faria os iranianos dizerem, meu Deus, é melhor pararmos e abrirmos Hormuz. Quero dizer, coisa delirante realmente. É por isso que digo que as coisas estão desmoronando, porque estamos entrando em completa ilusão. E então, sabe, eu assisti a um clipe. Eu não sei exatamente a data, mas você sabe, Trump estava sentado ali com Susie Wiles, que acabou se tornando uma das principais assessoras, além de Jared e Steve Witkoff, em questões do Oriente Médio. Ela, claro, tem uma ligação estreita com Israel. Acho que ela chegou a fazer campanha para Netanyahu em certo momento. Enfim, ele está ali com ela e diz algo como, eu não entendo. Esses mísseis, o ataque era destinado ao Irã. Ninguém esperava que eles fossem, sabe, revidar, que reagissem e atingissem os estados do Golfo. Quero dizer, quem poderia ter previsto isso? Estamos vivendo em um mundo de fantasia.
está tudo completamente fora de controle e as coisas estão desmoronando. Porque isso está se tornando algo bastante desesperador em termos de política americana e também da economia. Quero dizer, especialmente para a Europa. Ele não se importa muito com isso. Mas mesmo nos Estados Unidos, o que eles chamam de preços da gasolina ou preços do combustível para os europeus, os preços estão subindo e as pessoas estão percebendo isso e não estão felizes com a situação. Então realmente está saindo do controle. É sério. Esse ataque de Israel às instalações de gás iranianas e a reação de Israel a isso está tirando energia do mercado por muitos anos, talvez até 5 anos. Os engenheiros dizem que é preciso um tipo especial de aço para substituir, e isso não vai ser rápido. Então, claro, agora o pânico está se instalando e os mercados ainda estão apenas sobrevivendo, porque sobrevivem simplesmente toda vez que Trump fala com eles. Quer dizer, eu não sei como eles administram essas coisas, mas toda vez que o Trump diz, vai ser uma guerra curta, logo vai acabar, os mercados sobem de novo. Quer dizer, é infantil, de verdade. Sabe, eles não parecem fazer nenhum tipo de análise séria sobre essas coisas. Eles simplesmente sobem e descem de acordo com, ele disse que vai ser curta, então vai ser curta agora, e aí quase abrimos, e vai ser curta, e então os preços despencam. Os preços do petróleo caem direto. Quer dizer, como eu disse, isso não é apenas algo fora de controle, mas fora da racionalidade e, de um senso do que é possível para os Estados Unidos fazerem e do que não é. Quer dizer, agora sabemos que estão falando em enviar 2.500 fuzileiros navais a bordo de navios anfíbios para a ilha de Karg, ou para abrir militarmente o Estreito de Hormuz. E agora eu acredito, não tenho certeza, não confirmei, há tanta desinformação no momento e tanta propaganda circulando que é impossível saber. Mas ele disse que talvez precise enviar milhares para abrir Hormuz. Quer dizer, podemos falar disso mais tarde, se quiser. Mas isso também é delirante. Absolutamente delirante. Israel está divulgando pura propaganda. A coletiva de imprensa virtual de Netanyahu. A narrativa que vem de Israel é que o Irã está em colapso, que seu sistema de comando e liderança estão em caos, que eles não sabem mais quem está no comando. É um caos completo, estão desmoronando. E destruímos completamente sua capacidade nuclear, disse Netanyahu, e destruímos sua capacidade de montar e construir novos mísseis. Suponho que ele espere que as pessoas não se lembrem de que disse exatamente a mesma coisa depois da Guerra de Junho, que haviam destruído tanto a capacidade de mísseis balísticos quanto a perspectiva nuclear. Mas está bastante claro que o interesse de Israel, pelo menos da facção em torno de Netanyahu, porque outros em Israel estão dizendo coisas diferentes, é que a menos que isso possa ser apresentado como um grande sucesso, principalmente para o interesse de Trump, como um grande sucesso em que tudo está correndo bem, haverá uma crise nos Estados Unidos, para Israel e para Trump. Portanto, eles precisam manter a propaganda funcionando a todo vapor, dizendo: não, tudo está indo perfeitamente, não há problema algum, isso é um grande sucesso. E é claro, é o sucesso de Trump e ele precisa disso, porque há grandes divisões surgindo dentro dos republicanos e, de fato, também dentro dos democratas. E isso está se transformando em algo que pode representar um perigo crescente para Trump, para os republicanos e, de fato, para o próprio tecido político dos Estados Unidos, porque as pessoas estão ficando cada vez mais críticas, perguntando, quem realmente nos levou a essa guerra? Quais eram seus interesses? Que tipo de estrutura de comando, quase invisível acima do nível político, é essa que nos conduz? Não sabemos quem a lidera, nem quais são seus interesses. Mas, ainda assim, há esse sentimento em uma parte dos republicanos, o lado MAGA,
de que existe uma superestrutura invisível, por assim dizer, uma espécie de estrutura de controle que está acima do que eles podem ver, tocar e compreender. E eles estão dizendo, precisamos realmente entender o que está acontecendo. E claro, a renúncia do chefe do Departamento de Contra-Terrorismo piorou ainda mais a situação. Bem, você acompanha a mídia israelense, especialmente a mídia em hebraico, com bastante atenção. Como os israelenses avaliam esse desdobramento da guerra? Quero dizer, como a vitória é definida ou talvez redefinida? E de modo geral, como eles avaliam a capacidade de Israel de, bem, você disse que eles exageram muito sobre a dor que estão infligindo aos iranianos, no sentido de que tudo está desmoronando, mas também sobre a própria capacidade deles de suportar a dor. É bastante difícil dar uma resposta direta, porque muito disso se baseia em sentimento. Veja, o apoio à guerra em Israel está em 93%, segundo o Post. Há um enorme apoio a ela. Mas grande parte disso se baseia em, bem, você pode chamar de opium ou de ilusão, como quiser. Existe essa expectativa alimentada não apenas por Netanyahu, mas também pelas declarações de Trump sobre aniquilação. Nós aniquilamos a marinha deles, aniquilamos os mísseis deles, aniquilamos tudo e bombardeamos e bombardeamos. Então há muita expectativa de que o Estado iraniano esteja prestes a colapsar e cair. E isso é visto como um milagre frequentemente enquadrado em termos religiosos por Netanyahu e outros, de que isso seria quase uma espécie de providência divina chegando, liderada por Trump, que traria um Irã pró-Ocidente completamente desradicalizado e desarmado após a guerra. E há muito disso, e as pessoas se apegam a isso. Bastante. Tenho que dizer, elas não estão imunes à propaganda que tem vindo dos Estados Unidos e sendo repetida em todo o Ocidente. Os jornais europeus estão cheios do mesmo tipo de coisa, sugerindo que o Irã está prestes a colapsar e cair no colo de Israel a qualquer momento, completamente desradicalizado, no sentido de que toda a sua psique teria sido marcada pela derrota. A tal ponto que sairia desta versão como o Gliman ou o Japão sair artan e a da Segunda Guerra do Japão é com a psique marcar a experiência. Então há esse lado da questão, e ainda existe, quero dizer, uma euforia em partes da imprensa hebraica. Também há pessoas, incluindo oficiais militares de alta patente e outros, que dizem com muita clareza, bem, veja, você deveria simplesmente declarar vitória e sair. E sabe, quanto mais cedo ele fizer isso, melhor. Eles tomam muito cuidado para não falar demais sobre os danos sofridos em Israel, porque a propaganda dentro de Israel também é muito forte. A censura é enorme. Beströmheden fotografar mísseis iranianos, Karen. Há uma pena de 5 anos de prisão por fotografar as consequências. Sim, eu sei que você provavelmente já viu vídeos dos destroços das bombas e coisas do tipo. Mas como a revista israelense 172 relatou, esses vídeos que vemos estão sendo divulgados pelas autoridades em Israel por seus departamentos de relações públicas, deliberadamente, para mostrar imagens quase banais. Um carro levemente danificado, entulho na rua, acompanhados de mensagens como apenas ferimentos leves foram relatados. E na maioria das vezes, quase todas as pessoas mostradas são trabalhadores indianos ou singaleses que foram feridos por esses mísseis. Então eles estão compartilhando deliberadamente apenas um pequeno vislumbre dos destroços. E em um caso, eles chegaram a ser atacados por um morador local que disse, não, por que vocês estão filmando isso? Isso não entra. Filmem o que realmente aconteceu aqui. E você sabe, a equipe de filmagem simplesmente os ignorou e continuou. Então estou apenas tentando descrever a situação.
Para os israelenses, eles sabem o quão devastadores são os ataques de mísseis iranianos? Eles têm alguma noção do equilíbrio dessa guerra? Acho que eles realmente não têm uma noção adequada disso, por esses motivos. Por causa da propaganda interminável de boas notícias e também porque nada é permitido ser mostrado. No entanto, na noite passada foi relatado, após a barragem iraniana, que 7 milhões de pessoas ficaram em abrigos durante toda a noite. Bem, pelo que entendo, isso equivale quase exatamente à população de Israel, cerca de 7 milhões e meio, eu acho. Mas então, quero dizer, deve haver uma sensação maior de que algo está errado. Mas acho que muita gente simplesmente cruza os dedos e espera que, sabe, tudo isso acabe se revelando uma vitória divina para Israel. Então esse é o lado israelense. Do lado iraniano, é muito mais fácil de ver porque vimos as fotos das pessoas depois do iftar. Quero dizer, está bem claro que o Irã agora está mais unido, mais engajado do que em qualquer outro momento desde a Revolução de 79. Eles estão totalmente ao lado do Estado e o apoiam completamente. E são resilientes e fortes. Quero dizer, sabe, quando um míssil cai por perto, eles simplesmente ficam ali. Eles não correm, sabe, eles não correm para os abrigos. Eles simplesmente ficam nas praças à noite, quando isso acontece. Quero dizer, é claro, ocasionalmente algumas pessoas correm. E claro, muitos dos ataques atingiram, acho que o Irã diz que cerca de 20 hospitais foram atacados. Isso vem de fontes iranianas. Eles dizem que o chefe do serviço médico afirmou, francamente, que hospitais foram atacados, escolas foram atacadas, blocos residenciais foram atacados. É claro que as pessoas precisam correr quando está acontecendo. E o teste de resiliência é forte. Bem, eu pensei que nesta guerra, se o propósito é esgotar um ao outro, isto é, medir pela capacidade de causar dor e suportar dor, faz sentido na propaganda exagerar a dor causada ao adversário e minimizar a dor do próprio lado. Acho que o Irã é diferente nesse aspecto, porque foi atacado, então se mostra destruição em seu próprio território. Isso também se torna uma prova do que o agressor fez e ajuda a unificar o país. Porque isso não é o custo de um oportunismo militar, como seria visto pela população de Israel. Mas como você entende a estratégia mais ampla de retaliação iraniana? Porque, como você disse antes, Trump afirmou que ninguém poderia ter previsto que eles atacariam bases militares dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio, o que é uma declaração incrível. Mas é interessante que, aparentemente, eles não estavam bem preparados para o fato de que haveria ataques a essas bases, ataques ao Irã, às instalações de energia na região, o fechamento do Estreito de Hormuz. Isso é essencialmente uma estratégia econômica ou, na sua avaliação, qual é o objetivo dos iranianos aqui? Bem, há um objetivo fundamental que as pessoas frequentemente ignoram, porque está ficando bastante claro que o Ocidente não estava preparado para um conflito. Eles estavam preparados para um exercício de bombardeio muito curto, de 3 dias. Sua logística foi organizada para um processo de bombardeio breve, e essa logística agora está se esgotando, acabando de forma bastante evidente. Os interceptores não estão, bem, quero dizer, está claro que Israel tem quase zero capacidade de interceptação, especialmente contra os novos mísseis que o Irã está usando, sendo o mais recente o míssil hipersônico Fatah-2. Além disso, a logística do Golfo não foi testada, então não houve uma preparação adequada. Isso não foi devidamente considerado no planejamento. Mas, por outro lado, o Irã vem se preparando há 20 anos para a possibilidade de, em algum momento, ter que travar uma guerra com os Estados Unidos. Porque após 50 anos de hostilidade em relação ao Irã, parecia não haver saída. Caso contrário, entrar-se-ia no mesmo ciclo que, como Glenn Diesen disse, continua se repetindo. Sabe, você tem uma guerra, depois uma trégua, e então a guerra volta 3 anos depois, outra trégua.
Você já ouviu tudo isso vindo da Rússia também, sobre o perigo dos cessar-fogos e o que eles significam. Então eles deixam muito claro que é um jogo de longo prazo. Isso significa que eles têm um plano, por assim dizer, uma espécie de paradigma de como vão aumentar a pressão sobre Israel. Eles vão avaliar isso em relação ao esgotamento das capacidades do Ocidente e de Israel e tentar alcançar um ponto máximo logo depois de acharem que essas capacidades estão enfraquecendo para poderem ter o máximo efeito sobre Israel. Então, para o Irã, na verdade, isso está apenas começando. Quero dizer, eles sabiam que levaria de 2 a 3 semanas e calcularam, bem, eu não tenho acesso aos cálculos exatos deles, mas sei que pensavam que seria em torno de 2 semanas. E então o esgotamento se tornaria evidente. E é nesse momento que poderiam usar a força principal que vinham mantendo em reserva. Então é uma estrutura muito gradual e planejada que eles têm para uma guerra longa, uma que atingiria seu auge no momento em que enxergassem a máxima vantagem militar. Eles vêm guardando mísseis, poupando, por assim dizer, os mais sofisticados, controlando seu uso para uma guerra prolongada e para o momento em que desejam alcançar esse ponto máximo. E isso, acredito, é tanto uma questão psicológica quanto militar. Será mais eficaz para abalar o psicológico dos israelenses? Quando é o momento em que isso vai provocar uma reavaliação e abalar a confiança dos árabes em partes do Ocidente? Se agir cedo demais, não surte efeito. Então acredito que há um cálculo psicológico, além de militar, sustentando essa situação. É uma força preparada, cuidadosamente preparada, bem planejada, engajada em uma guerra assimétrica contra uma alternativa mal planejada, mal preparada e mal abastecida, vinda dos Estados Unidos e de Israel. Eles não têm os mísseis, não têm os interceptores de que precisam para nada além de uma guerra curta. Apostaram uma guerra curta. Eles claramente já estavam errados nesse cálculo. Estão errados também no segundo cálculo, o de que o Estado estava prestes a desmoronar porque estavam assassinando pessoas. Quero dizer, com toda a propaganda sobre a inteligência israelense e o quão maravilhosa ela seria, eles cometeram um erro de julgamento estratégico muito sério. Ainda consideram, alguns deles, não todos, enfatizo, essa ideia de que, depois que Larry Jenney foi morto, seria o fim. O Estado entraria em colapso. Eles estavam convencidos disso. E agora dizem, bem, isso não aconteceu. Não há sinal de colapso. O comando continua operando. Então muitos israelenses estão olhando para isso com clareza, mas ainda não chegaram a uma conclusão sobre o que isso significa. Quero dizer, isso os deixa confusos e inseguros. Então, o que vem a seguir? Para onde vamos a partir daqui? E eu não acho que eles tenham uma resposta para isso. Esse é um dos elementos, por assim dizer, em termos de como o Irã está pensando sobre esta guerra. E a outra parte da guerra, além do lado cinético, e isso é realmente importante, é muito significativo, é que a Lloyds de Londres se manifestou. Eu disse isso ontem ou anteontem, mas a Lloyds agora confirmou. Eles são os principais agentes de seguro marítimo, mundialmente conhecidos, o famoso seguro de navios da Lloyds de Londres. Todos os navios precisam ter essas apólices que eles utilizam. E eles estão dizendo que a Guarda Revolucionária Iraniana agora concluiu um sistema para permitir a passagem de embarcações aprovadas. Isso é muito importante, porque é por meio de um canal especial que passa. Se você olhar o mapa, verá a ilha de Qeshm, que fica bem próxima à península de Muzandam. Entre Qeshm e uma pequena ilha iraniana chamada Larak, está um novo canal, não o canal principal, aquele usado por navios grandes, por assim dizer. É um canal um pouco menor, muito próximo de Qeshm, o que permite uma inspeção visual das embarcações que passam por ali e a verificação de que possuem licença ou permissão para seguir adiante. Já o canal principal, não sei se eles pretendem miná-lo ou simplesmente atacar qualquer tentativa de escolta ou navios de guerra americanos que entrem ali.
naval vessels, American naval vessels going in that. I don't think, that it's understood. Acho que não se entende bem que, ao longo de todo aquele canal principal, o que os americanos teriam de usar porque seus navios de guerra têm calado mais profundo, eles agora criaram um canal menor. E o que é tão interessante nisso é que acho que eles destinaram 9 embarcações para a missão. Elas incluem navios da Índia, do Paquistão e da Malásia. Não consigo me lembrar da lista completa dessas 4 embarcações. O que é exigido delas é demonstrar que suas cargas foram compradas com yuans e não com dólares. E isso vai, quero dizer, você sabe, redefinir todo o paradigma global de energia. Nenhuma carga negociada em dólares americanos será autorizada a passar. Isso valerá para os estados do Golfo, o que será um choque, e também para a Europa. Eu acho, não posso confirmar, mas acredito que alguns países europeus estão cogitando abrir negociações com certos países. Então tudo vai se tornar muito mais regulamentado. A Lloyd's of London diz que a Guarda Revolucionária Iraniana está prestes a transformar isso em um sistema formal e regulamentado de passagem por esse canal especial e limitado. E eles vão verificar em Casham se tem os documentos, se a compra foi feita em yuans e se isso será negociado e regulamentado. Isso se tornará, por assim dizer, a forma pela qual o fornecimento de energia poderá ser atendido, mas apenas pelos estados que não tenham dado nem recebido apoio militar ao ataque ao Irã e que estejam abandonando a estrutura do dólar americano para comprar apenas em yuans. E eu acho que, no fim das contas, todos terão que escolher. Isso coloca as pessoas em uma posição difícil. Pode ser constrangedor, mas os estados do Golfo terão que escolher, porque não é apenas petróleo e gás que passam pelo Estreito de Hormuz. Os Emirados Árabes Unidos importam quase todos os seus alimentos por ali, e acredito que no momento eles têm cerca de 10 dias de reservas de comida. E então há outras coisas, fertilizantes, produtos químicos e outros bens que passam pelo Estreito de Hormuz. Portanto, eles têm um controle total. A Guarda Revolucionária Islâmica tem esse controle e pode regular a quantidade de energia que passa por ali, possivelmente o suficiente para evitar um colapso econômico grave, mas não o bastante para impedir certo nível de sofrimento ou, se preferir, para minimizar seu impacto. Eles mantêm o domínio sobre isso. O controle sobre a energia, e isso, por assim dizer, é a sua alavanca sobre os países ocidentais. Muito interessante. E é claro, navios chineses também passam por ali, o que provavelmente acontece desde o início. Na verdade, sabe, acho que alguns nos Estados Unidos continuam dizendo que eles vão tentar impedir isso com a China. Mas as embarcações chinesas estão passando. E embora a China receba cerca de 40% da energia de petróleo que passa por Hormuz, isso não é crucial para o país, pois representa apenas cerca de 5% de suas importações totais de energia. Eles têm muitas outras fontes de energia. Então, sim, é significativo, mas não é algo existencial para a China, mesmo que fosse interrompido, o que não vai acontecer. E veja, temos ouvido muito sobre a liberdade de navegação dos mares, que os Estados Unidos parecem considerar seu direito exclusivo. Bem, na verdade eles estão perdendo isso, porque uma nova liberdade de navegação na área do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz está entrando em vigor. Portanto, trata-se de uma inversão completa do poder geopolítico. Eu só acrescentaria, sabe, o que isso faz é afetar essa estratégia básica que vimos na Estratégia de Segurança Nacional, a NSS, que foi elaborada por, sempre confundo o nome dele, Colby, não Everard. Enfim, o secretário assistente que escreveu um livro sobre isso anteriormente. O livro dele basicamente dizia que não podemos permitir que a China, por assim dizer, consuma tão pouco quanto consome.
Eles precisam consumir mais porque temos que impedi-los de exportar tanto. Então, precisamos restringir suas exportações e forçá-los a se tornar uma nação mais voltada para o consumo interno. Dessa forma, o mercado de exportação se torna mais aberto para que os Estados Unidos possam competir nessa área. E podemos fazer isso de duas maneiras, sugere a INSS, ou por meio de tarifas e sanções, ou alternativamente por bloqueios e pressão sobre as rotas marítimas, os corredores navais, os pontos de estrangulamento que afetam a China, a Rússia e o Irã. Vemos isso claramente na Venezuela, com o bloqueio naval, em Cuba, com o bloqueio naval, e com a apreensão de embarcações, incluindo a chamada frota de petroleiros da Rússia. Assim, tanto a Rússia quanto a China veem essa estratégia americana como uma tentativa de pressioná-las, no caso da China, em seu suprimento de energia, no caso da Rússia, em suas exportações de energia, seja por bloqueios, pelo aperto nos pontos de estrangulamento ou pela apreensão e preparação de todas as suas embarcações para serem sancionadas. Bem, É um bom ponto o que você levanta, que as grandes potências marítimas sempre tiraram muita força do controle de corredores marítimos estratégicos, primeiro os britânicos e depois os Estados Unidos. E isso é, de fato, se olharmos para Alfred Mahan, a estratégia para que os Estados Unidos se tornassem uma grande potência. Grande parte disso tomou forma após a Guerra Hispano-Americana de 1898. Depois disso, os Estados Unidos passaram a controlar muitas dessas rotas-chave. O Havaí lhes deu controle sobre o Pacífico. O Canal do Panamá conectou os oceanos. Novamente, sob Trump, os Estados Unidos reafirmaram o controle sobre o Canal do Panamá. E é possível ver como a Groenlândia seria valiosa tanto para o Atlântico quanto para o Ártico, onde os russos estão estabelecendo um corredor. Como você mencionou, os bloqueios à Venezuela e a Cuba, estamos realmente voltando a essa questão da liberdade de navegação. É algo que as grandes potências também podem retirar. E, novamente, essa campanha contra os navios russos é algo que agora eles têm uma capacidade ampliada de realizar, especialmente com a expansão da OTAN no Mar Báltico. Contra os chineses, os americanos sempre têm o Estreito de Malaca, então sempre há esse ponto estratégico que eles podem atacar. Mas é por isso que isso é tão singular, e fico feliz que você tenha mencionado o Estreito de Hormuz, porque, com a cooperação do Iêmen, eles também podem começar a apertar o controle sobre aquele outro estreito que dá acesso ao Mar Vermelho. Então, há muitos elementos nesse plano. Isso certamente faz parte do plano de opinião, para ter absoluta certeza. Mas, como eu disse, tudo isso é, você sabe, cuidadosamente medido e planejado. O Hezbollah foi ativado, o Rashad no Iraque foi ativado, e no momento certo, e eu não sei quando será, é claro, os Houthis estão todos preparados e prontos para fechar o oleoduto que a Arábia Saudita tem ligando ao Mar Vermelho, o porto de carregamento de onde eles podem exportar petróleo da Arábia Saudita. São apenas cerca de 5 milhões de barris por dia, eu acho, mas eles vão interromper isso no momento certo. Tudo se resume a equilibrar essas coisas da maneira exata. Mas eu ia dizer, quando tudo isso começou, de certa forma, é bem interessante. When did all this start? In a way, it's quite interesting. I think, in the late 19th century was crucial. Acho que no final do século XIX, isso foi crucial, porque Churchill tomou uma decisão dramática de parar de abastecer a Marinha Real Britânica com carvão e mudar para motores movidos a óleo. Assim, toda a marinha foi convertida do carvão para o petróleo. E claro, a maior parte desse petróleo precisava vir do Irã. Muito desse pensamento permaneceu no processo. Eles precisavam manter isso funcionando. Você sabe, o petróleo, mesmo daquele período distante, o petróleo iraniano, e a ideia de permitir que os iranianos nacionalizassem seu petróleo e o mantivessem fora das mãos navais ocidentais, tem sido uma questão. Mesmo que hoje em dia tenhamos navios nucleares e tudo mais, essas ideias antigas ainda persistem. These old ideas linger on somehow. Yeah, well,
Sim, bem, eu vi alguns fuzileiros navais dos Estados Unidos deixando a costa oeste da América, e presumi que talvez estivessem indo para o Iêmen para possivelmente evitar o fechamento do Mar Vermelho. De novo, não sei o que os americanos estão pensando ou o que estão tentando fazer. Mas os iranianos disseram, ou pelo menos deram a entender, que as coisas no Estreito de Hormuz não podem voltar a ser como eram. Vi que você mencionou isso. Criar acesso seletivo ao Estreito de Hormuz e corredores de navegação seguros, também no seu Substack. E eu estava me perguntando se é possível que isso também seja usado como uma forma de extrair reparações, no sentido de taxar aqueles que passam por lá. Porque também ouvi esse comentário de que os estados do Golfo, em algum momento, terão que pagar compensação pela destruição que permitiram que os Estados infligissem ao Irã. Entendo. Não posso ter certeza absoluta, mas ouvi dizer que a taxa pela passagem do Paquistão por esse canal era de cerca de 2 milhões de dólares. Então sim, a Guarda Revolucionária Iraniana está construindo algum tipo de estrutura lá. Certo. Mas os fuzileiros navais, o que eles vão conseguir com isso? Quero dizer novamente, simplesmente não vejo sentido nessa ideia de colocar tropas em solo. Parece totalmente absurdo. Ao contornar a península de Muzandan, em Hormuz, naquele estreito muito estreito, os iranianos têm cerca de 270 graus de controle de fogo a partir do lado terrestre sobre aquele ponto. Atrás, do lado iraniano, ao longo de todo o Estreito de Hormuz, há uma cadeia de montanhas. Então, no momento, eles controlam, por assim dizer, Hormuz. Está sob controle de fogo de artilharia. Não na costa, mas bem mais para dentro, até mesmo a partir das montanhas. Quero dizer, 80 quilômetros para artilharia é tranquilo. O estreito, nesse ponto, quando se passa por ele, tem apenas cerca de 5 quilômetros de largura, entre Larak e Qeshm. Portanto, eles podem controlá-lo simplesmente com fogo de artilharia. Mas também possuem outros meios, coisas que ainda não vimos, como drones submersos e submergíveis, que podem ser considerados torpedos de alta velocidade direcionáveis e controláveis. É possível mirá-los em alvos específicos. Eles viajam a Jegui, Mitbol, Attention e Balsão. Eles também têm drones de superfície carregados com explosivos que podem ser direcionados e são mantidos em túneis subaquáticos. Eles podem emergir de túneis escavados no leito do mar, sair muito rapidamente e atacar uma embarcação. Depois há drones tripulados, ou pelo menos lanchas rápidas tripuladas. Acredito que eles tenham pelo menos 300 dessas e cerca de 600 não tripuladas, todas equipadas com mísseis antinavio. Existem muitos submarinos que vai por maimo que estão no Estreito de Hormuz, porque são pequenas e não precisam de grande profundidade. Eles podem passar mísseis antiaéreos submersos. Então, sabe, quando ouvimos, a marinha iraniana foi desativada, está no fundo do oceano, nós simplesmente a obliteramos. Eles não eliminaram nem um pouco da capacidade dos iranianos de controlar essa passagem. Na verdade, isso está sendo acelerado. Então, para onde esses navios anfíbios vão, com esses fuzileiros navais, para retomar o controle de Hormuz? Quero dizer, ouvimos falar da ilha de Qeshm. A ilha de Qeshm fica na outra extremidade de Hormuz. Não fica nem perto do estreito. Eu estive na ilha de Qeshm, e ela está sob o controle de artilharia e mísseis balísticos. E toda essa costa de Hormozgan, que é iraniana, tem cerca de 2.000 quilômetros de extensão. Quero dizer, e o que se ganha com isso? Você coloca 2.400 fuzileiros navais nisso. É um fuzileiro para cada quilômetro de costa. E então o que faz depois? Quem vai continuar abastecendo eles? Como serão reforçados? Como serão apoiados? Tudo um mistério. Ninguém diz, ninguém explica. Suspeito que seja porque não podem. E é por isso que me pergunto se isso realmente vai acontecer. Porque não consigo imaginar uma receita melhor para o desastre.
do que tentar desembarcar um monte de americanos completamente desconhecedores do Oriente Médio em um país montanhoso, com florestas, túneis e um exército de 1 milhão de homens. And has an army of 1 million men. Sabe, isso realmente não faz sentido algum. Fico me perguntando se parte dessa conversa sobre abrir o Estreito de Hormuz, como você sugeriu antes, esforços de Trump apenas para tentar reduzir o preço do petróleo, mesmo que temporariamente, só para tentar amenizar um pouco o pior da situação. Acho que você provavelmente está muito certo. I think you're probably very right, but Mas sabe, você pode me enganar uma vez, me enganar 2 vezes. Quero dizer, quantas vezes eles podem enganar, ou conseguirão enganar os mercados, dizendo, não, vamos fechar Hormuz. Sabe, essa tática tem um prazo de validade, na verdade. Essa é a última pergunta breve. Quais você acha que são os riscos mais amplos para Israel aqui? Porque você disse que muitos dos danos infligidos a Israel são subnotificados, já que eles parecem ter apostado mais ou menos tudo nisso. E até mesmo a parceria dos Estados Unidos com Israel agora está sendo questionada por muitas vozes importantes nos Estados Unidos, especialmente por algumas facções do grupo America First, pelo menos no sentido do que isso deveria significar, que agora estão muito preocupadas com isso. Você vê a possibilidade de isso se tornar uma ameaça existencial para Israel? Porque isso parece algo com o qual até o Irã deveria estar muito preocupado, dado que se trata de um país com armas nucleares que tende a vincular sua segurança ao conceito de domínio regional. Oh yes, I think that's exactly what. Sim, acho que é exatamente isso que vamos ver. Como eu disse, o que vimos do Irã tem sido um plano cuidadosamente desenvolvido, pensado ao longo de muitos anos. Ainda estamos nos estágios iniciais disso. E só nos últimos 2 anos, mais ou menos, é que vimos o míssil planador hipersônico guiável com um motor de foguete extra acoplado, de modo que, quando ele reentra na atmosfera após entrar em órbita, o que eles chamam de AMAC-18, pode ser guiado para contornar mísseis de defesa aérea e aterrissar com grande precisão. Alguns desses mísseis estão começando a carregar ogivas de até 2 toneladas. Segundo Israel, ainda houve apenas 2 vítimas reais, com ferimentos apenas em braços ou pernas. Nada grave que cause grande preocupação. Mas quero dizer, acho que isso vai... Sim. A questão é, quando a psicologia muda, quando a psique de repente pensa, meu Deus, isso é uma crise, isso é uma catástrofe, as coisas saíram dos trilhos, o que vem agora? E é interessante porque você mencionou os Estados Unidos. É exatamente a mesma coisa, no sentido de que os Estados Unidos estão realmente chegando lá, talvez antes que os israelenses cheguem ao mesmo ponto, porque está se tornando uma crise nos Estados Unidos entre aqueles que colocam os estados em primeiro lugar e aqueles que colocam Israel em primeiro lugar. Os neoconservadores, linha dura, os rúbios e todas aquelas vozes na frente neocon, os Lindsey Grahams e outros. Então está se tornando uma verdadeira divisão. Com a proximidade entre os Estados Unidos e Israel, quero dizer, em muitos aspectos, mais do que apenas proximidade, é uma espécie de integração. Acho que isso também vai repercutir em Israel. A fratura que está ocorrendo na América por causa dessa guerra, acredito que está se refletindo em Israel. No momento, Israel está apenas se mantendo firme. Como eu disse antes, está bem claro pelo que lemos, até mesmo hoje na imprensa hebraica, que eles estão dizendo muito claramente que é extremamente importante manter viva a sensação de que a vitória é iminente. A vitória está em nossas mãos. Vai acontecer. A guerra está avançando perfeitamente para, digamos, manter Trump envolvido nela e manter os Estados Unidos engajados, colocar tropas americanas em solo estrangeiro. Esse é o objetivo, colocar tropas americanas em solo estrangeiro.
No entanto, a minha opinião é uma opinião pessoal. Eu não estou nos Estados Unidos, estou na Europa. Mas a minha visão pessoal é que se existe uma linha vermelha absoluta para o pessoal do MAGA, será a presença de tropas no Oriente Médio. Acho que isso seria politicamente catastrófico. Ainda assim, devo dizer que é algo bastante possível. Quer dizer, tudo o que Trump diz sugere que ele está considerando essa possibilidade. Acho que sim, sabe, em termos de estratégia militar, mas ele acha, eu acho que é possível que isso aconteça. Acho que será catastrófico e, portanto, também será catastrófico para Israel. E em Israel, quero dizer, tanto Trump quanto Netanyahu têm eleições chegando. Eles precisam ser vencedores. Precisam ter certeza de que são fortes, de que tomaram essas medidas. Sabe, Trump disse outro dia, ele fez uma declaração dizendo: tivemos esse problema por 47 anos e eu sou o único presidente. E não espero que você venha e disse que fez, porque você é o único que quis. Quer dizer, é uma mentira porque todos os ex-presidentes negaram ter dito isso ao Trump. 3 ou 4 presidentes disseram, não, nunca dissemos isso a ele. Mas sabe, isso faz parte da persona do Trump. Só eu tive a coragem, só eu tive a ousadia de fazer isso, algo que estava implorando para ser feito. Essas pessoas são más, são horríveis, temos que nos livrar delas de uma vez por todas, vamos obliterá-las. Quero dizer, sabe, tudo isso pode desmoronar. Isso é muito mais sério do que as outras previsões em que ele se meteu. Para os Estados Unidos, para os republicanos, para o Ocidente, para a Europa, isso vai acontecer. Bem, Trump também disse que os iranianos disseram a Witkoff que continuariam a desenvolver armas nucleares de qualquer maneira, o que soa meio estranho. E, novamente, as mentiras estão ficando ridículas. Mas eu concordo bastante com essa avaliação sobre Trump, porque toda a premissa dele por trás do Make America Great Again é que os Estados Unidos estão em declínio relativo, estão enfraquecendo, e ele meio que culpa isso no que considera serem líderes fracos. Então, o retorno da grandeza dos Estados Unidos realmente exige força. E ele, de certa forma, personifica essa força, razão pela qual é visto como indispensável para a revitalização do país. Essa narrativa de que estamos vencendo, tudo está indo bem. Já ouvimos isso há 4 anos na Ucrânia, e era um absurdo evidente desde o primeiro dia. Isso apenas mostra que eles conseguem manipular a história mesmo assim, porque a realidade nem sempre tem chance contra as narrativas. Mas há algo de fraco no controle da narrativa neste caso. Pelo menos na Ucrânia, eles controlaram a narrativa em grande medida. Agora está tudo um pouco confuso, eu diria. E dá para entender isso com a mentalidade dele. Ele não consegue compreender, quer dizer, você sabe, ele diz, aqui estou eu, fiz o que todos disseram. Essas pessoas horríveis, estou obliterando-as, estou bombardeando o exército delas, estou bombardeando suas armas nucleares, bombardeando suas capacidades de mísseis. O que há para não gostar nisso? Por que as pessoas estão questionando ou duvidando disso? Pois bem, senhor presidente, talvez seja porque o senhor cometeu um grande erro e fez uma bagunça. O senhor entrou em uma guerra sem qualquer preparação, despreparado, sem a logística necessária para durar mais do que um curto período, baseado em sua presunção e em informações falhas, provavelmente vindas dos israelenses, de que o Irã era um castelo de cartas pronto para desabar ao primeiro pequeno disparo. E o senhor enfrentará as consequências. Bem, o Iraque, há 23 anos, deveria ter sido derrotado em poucas semanas. Eles causaram muita morte e destruição. E agora, é claro, a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá está sob ataque. No geral, o Iraque está se inclinando muito mais para o lado do Irã do que estaria se tivessem deixado Saddam no poder. Então, matar muitas pessoas não necessariamente se traduz em vitória.
Acho que a forma como se avalia a vitória é bastante importante. Tudo é muito simplificado, eu acho. Nelkev essa forma, como sempre. Muito obrigado por ser tão generoso com seu tempo. Bem, obrigado. Obrigado por me permitir ser o programa de qualquer forma. Obrigado. Thank you.